É, eu acho que o vídeo fica um pouquinho melhor de entender, que às vezes eu escrevo rápido, não dá pra entender muito o que eu tô escrevendo. Eu tô lendo aqui um negócio da Márcia Andrade, que ela tá falando que ela tá chateada, balança travada, que ela manteve regrada na alimentação, cortou tudo que engorda, comendo a cada 3 horas, e a balança não desce, né? Mesmo indo na musculação, fazendo circuito e tal. Bem, o que acontece às vezes primeira coisa, ela está super certa, eu acho que ela está corretíssima o que ela está fazendo, né? E é porque às vezes a gente, quando sai de um estado já acostumado, o corpo, ele para fazer que a gente perca peso na balança, demora algumas etapas, né? A primeira etapa a gente consegue primeiro diminuir a medida, entendeu? Aí depois que a gente perde a medida, que a gente vai sentir uma diferença no bem-estar, que você melhora o seu cardiorrespiratório, para depois a gente ter um resultado de balança. Aí quando a gente vai para a balança, né, a gente vai ter aquele peso que normalmente a gente acha que perdeu, mas não perdeu, mas ele está flutuando, ainda não consolidou, para depois ser um peso consolidado. Entendeu? Então por isso que às vezes a gente oscila muito de peso e fica meio depressivo e fica chateado. Mas na verdade é que a gente vai. Todo o peso que a gente perde, né, ele vai estar primeiro no estado de tentar consolidar para depois realmente consolidar. Se a gente não mantiver o estímulo ou mudar, ele vai ficar oscilando, vai ficar flutuando para depois até consolidar com um novo estímulo, né? O novo estímulo tem muito mais a ver com intensidade de treino, não necessariamente com volume grande, entendeu? E às vezes a intensidade é muito mais relacionada à sua percepção, né? Por exemplo, tem gente que a Fernanda, ela é uma excelente atleta, a Aline, excelente atleta. Então, para ter um estímulo legal na vida delas, ela tem que ter uma intensidade muito grande. O que é isso? Tem que baixar o pace, fazer um pace de 5,15, 5,40, por exemplo, com volume alto, 12, 14, 16 quilômetros, né? Mas para o pessoal que está saindo do sedentarismo, às vezes uma corrida de 5 quilômetros pode ter muito mais influência, né, no estímulo fisiológico nessa pessoa, porque ela está muito mais próximo do limiar de saturação dela, né? Ela está se esforçando muito mais, entendeu? Por exemplo, domingo eu tentei correr com a minha mulher, eu estava com a panturrilha machucada, mas mesmo assim eu tentei correr e obviamente eu fui melhor que ela, que eu já estou mais habituado, e para mim aquilo ali não influenciou nada, mas para ela no outro dia tá toda dolorida, entendeu? E ela foi mais lenta do que eu. Então o estímulo depende muito de pessoa a pessoa, né? Mas o ideal é manter a perseverança, saber que está no caminho correto, que o resultado vai vir, entendeu? Eu acho que essa ansiedade às vezes é que mais atrapalha. A gente errar de vez em quando é super natural também, a gente tem que saber que a gente vai errar, né? Mas tem que ter a consciência que esses erros podem ser só momentâneos e bem limitados. Isso aí faz parte também. Porque se a gente colocar uma regra muito pesada, muito restrita, a gente abre um parênteses muito grande para errar, né? E eu acredito mais na perseverança do trabalho, no tempo de trabalho, do que propriamente coisas muito abruptas e muito pesadas, entendeu? Quando eu pesava 112 quilos, o que eu fiz? Eu coloquei na minha cabeça que eu perdia 1 quilo por mês em um ano, né? Eu perdi um pouco mais, eu perdi 20, né? Quero perder mais 10, mas eu sempre coloquei na minha cabeça 1 quilo por mês, que dá 250 por semana, né? Apesar de eu postar querer 500, querer 1 quilo, eu coloco aquilo ali porque o que vier depois é lucro, entendeu? Mas eu acho interessante a gente ter um plano maior de um ano, de por aí, para poder com calma ir se encaixando. Agora tem que manter atividade física, tem que ter orientação nutricional, tem que fazer acompanhamento médico, fazer alguns exames, anemia para mulherada, TSH, que é a tireoide, também é muito importante. E tem que saber que aquele plano ali vai ter dia bom, dia ruim, né? Igual casamento. Mas você tem que ter a certeza que tem que estar correto. É uma decisão que você toma. Então, com o tempo, a gente vai tendo maturidade, entender isso aí e vai caminhando. Agora, o importante é caminhar, né? É continuar isso aí, mesmo com as dúvidas, fazer a rotina. Ter a perseverança e a disciplina do treino. Isso é fundamental. Por isso que existe o grupo, para a gente dividir isso aí, um ajudar o outro, e no final todo mundo tem que estar com a sensação de estar vencendo, que está no caminho correto.
entendeu? E não com o sentimento de frustração, tá bom? Estou à disposição do que eu puder ajudar, como sempre, e eu aprendo muito mais do que eu explico. Um beijo pra todo mundo. Tamo junto nisso aí, tá? Beijão.